Olá, paz e graça a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista, no canal Yahushua Reina para Sempre. Que Deus abençoe vocês grandemente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos queridos irmãos inscritos nesse canal. Que Deus abençoe vocês grandemente. Estamos na série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Aqui é o Fernando Pereira Batista, fazendo áudios até o capítulo de número 21. No capítulo 22, que é o último capítulo, nós iremos fazer um vídeo concluindo a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Eu peço a vocês, queridos irmãos, que se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal, ajude nesse canal se inscrevendo, tocando no sininho, dando seu joinha. O YouTube entende e vai mandar as notificações. Vamos chegar aí a 1000 inscritos nesse canal para nós já começar a crescer espiritualmente, falando dessa graça maravilhosa. Por quê, meus amados? Porque o preterismo completo é uma questão de aceitação. As pessoas acreditam nas escrituras, mas, porém, elas não acreditam que as profecias estão todas cumpridas. Então, o preterismo completo é uma questão de aceitação. Então, o que tem que as pessoas, que está faltando as pessoas aceitar que está tudo feito. Para que coisa maravilhosa, mais maravilhosa do que essa, dizer que Yahushua, que aprendemos a chamar de Jesus, ele reina pelo século do século, que geração em geração ele vai estar sempre reinando. Então, se inscreva nesse canal, vamos chegar aí aos 1000 inscritos, porque quando nós chegar aos 1000 inscritos, o YouTube entenderá que o canal está crescendo. E aí nós vamos crescer espiritualmente já nas profecias cumpridas, porque tem muitos canais aí, meu amado, que eu não vou citar o nome aqui, mas ensinam aí o Apocalipse, mas é tudo no futuro que vai acontecer. Eles interpretam a Bíblia, eles forçam a interpretação, e nós aqui no canal, nós simplesmente, na humildade, nós só confirmamos a Bíblia já interpretada. Nós agora estamos na série aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. O Apocalipse agora está revelado. Eu quero dizer para vocês que o Apocalipse, essa revelação que João recebe na ilha de Patmos, sempre esteve revelado, mas eu coloquei a série, agora está revelado o mistério. Como nós está gravando áudios, fazendo vídeo aqui no canal, mas o Apocalipse sempre esteve revelado. Porém, os homens, a religião, cobriu esta revelação, interpretou, da forma deles, da maneira deles, leram a Bíblia de qualquer maneira, com as suas emoções, com as suas religiões, com seus ensinamentos, e muitas vezes direcionados ao próprio dinheiro. Mas nós aqui estamos aqui na fé, porque no novo céu, na nova terra, nós vivemos pela fé. Por isso que estamos nessa condição que é o reino de Deus. As pessoas perguntam: Fernando, mas como você pode provar que Yahushua veio no ano 70? Está escrito onde na Bíblia? No Antigo Pacto ou no Novo Pacto? Ou nos livros apócrifos que Yahushua veio nesse ano chamado 70 D.C. depois de Cristo? Meu amado, não está escrito que Yahushua veio nesse ano, mas nós temos fatos, nós temos histórias, nós temos o Flávio José. Eu tenho um vídeo aí que eu narrei a história de Flávio José um pouquinho, só um pouco mesmo. Você pode estar vendo aí, está chegando a quase 300 visualizações. E aí Flávio José foi contemporâneo, ele nasceu 4 anos depois da destruição de Jerusalém,
Nós temos os imperadores, né, romano, né, o César, que é o Cáser, que é no latim, que o Império Romano começou no ano 27, foi até o ano 476, com vários imperadores. E o livro do Apocalipse, eu vou narrar os 10 que o livro do Apocalipse diz nessa série, o nome deles, desde quando eles reinaram e terminaram seu reinado e tiveram a sua dinastia. Escrito não está esse ano 70, mas a história, as evidências dizem isto. Nós lendo com a mente iluminada, com entendimento, com cuidado, com cautela, confirmando a interpretação, a gente vê que no livro de Mateus 24, eu não queria colocar evangelho, mas é o livro histórico, porque lá estava a lei ainda, lá estava a ordenança, mandamentos, o templo ainda estava de pé, não tinha sido destruído o templo que o rei Herodes reformou. E nós vendo que quando o profeta, até o nosso Salvador Yahushua, Jesus, ele profetizou a destruição do templo. O templo ainda estava de pé. Nós vemos a história dos 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que ele fala que não ficaria pedra sobre pedra, que haveria um princípio de dores, que haveria uma grande tribulação e que haveria vinda do Filho do Homem. Então, até pela boca do Salvador, que nós acreditamos nele, nós cremos nele, porque ele nos escolheu, ele disse que até no capítulo 24, 34 de Mateus, olha como isso é claro, que aquela geração dele não ia passar. Aquela geração, não é esta geração, não é a geração que passou, é aquela geração que ele vivia junto com os discípulos, que ele vivia junto com aquela geração ali, que ele curou muitas enfermidades. É aquela geração do Caifás, que ele disse ao Caifás: tu me verás, Caifás, vindo sobre as nuvens do céu com meu reino, com os anjos. E ele ficou irado, ele entendeu essa linguagem de figuras, que é juízo de Deus. Eu já falei, está aí no canal Yahushua Reina para sempre, o que significa vir sobre as nuvens do céu, o que significa o sol perder o brilho, a lua perder o brilho. Eu já falei o que significa mundo, o final do mundo. Mundo tem vários sentidos na cópia do Almeida, meu amado. O aion, velho, que é no grego a parousia, a vinda, né, no grego, do Salvador. Então, aqui no livro do Apocalipse, nós estamos aqui só confirmando as Escrituras. Então, eu não tenho como, não está escrito mesmo na Bíblia, na cópia do Almeida, que Jesus voltou no ano 70, mas as provas nós temos. Nós temos as provas nas pedras, né? Aí está as provas que Tito Vespasiano levou os objetos sagrados de Jerusalém, desenhados nas pedras, nas suas réplicas lá na França, né? Em Paris, das suas réplicas. E temos também Constantino, as réplicas, temos aí as réplicas dos imperadores, está tudo na história. Não tem como. A questão do preterismo completo, que é aqueles que acreditam que as profecias estão toda cumprida, a questão do pessoal é que é de uma aceitação disso. Porque nós vivemos num mundo temporal, num mundo da república, que é a representação do bairro, é um mundo difícil, de dificuldade, de lutas, de enfermidades. E a gente, na nossa carne, na nossa imagem adâmica, nós esperamos mesmo um céu que não tenha morte física, que não tenha morte biológica, que não tenha dor. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus fez pactos de alianças. Deus, ele fez pactos de aliança. Ele não fez pactos para destruir um mundo físico, um mundo terreno que vivemos. Deus não fez essas promessas pela boca dos profetas. Deus não fez essas promessas pela boca dos apóstolos. Você está entendendo, meu amado? Ele fez aliança de pactos. Ele mudou o interior. Ele veio mudar o interior do homem, regenerar,
o interior de muitos que são os eleitos. Então, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, você que é inscrito nesse canal, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Vamos convidar os queridos irmãos, a sua família, para se inscrever nesse canal, chegar aos 1000 inscritos, porque isso vai ser uma satisfação enorme para mim aqui. Nós vamos se conhecer, o chat está aberto para nossas conversas com respeito. E aqui a gente não é contra pessoas, nós somos contra as religiões, contra os ensinamentos dos homens errados. Então essa série vai mostrar para você a realidade das escrituras. Eu falando que as pessoas perguntam, mas prova para mim que Yahushua veio nesse ano chamado 70, porque esse calendário é um calendário juliano. Depois o padre Gregório emendou esse calendário num no outro. Mas as escrituras, ela aponta tudo para ela aponta para um evento, ela aponta para um evento. Que evento que as escrituras apontam? Tanto o Antigo Pacto. Pode ler, meu amado, fica à vontade. Pega os profetas do Antigo Pacto, antes do Salvador, nos dias da sua carne, no dia da sua vida, que ele veio a este mundo. Os profetas, Amós, Naum, Ageu, profeta Daniel, colocar assim, profeta, todos eles, até o próprio Moisés, no dia da sua vida, ele falava de um profeta que viria. Naum, Ageu e vários outros, Zacarias, vem falando sobre o fim dos tempos. Mas que fim de tempos era esse? Você está entendendo? Que fim que os profetas falavam? Eles falavam do fim de Jerusalém, que na cópia do Almeida é mundo, que chegou mundo nos 4 evangelhos, que eles colocaram evangelho, que é os 4 livros históricos. Então, final dos tempos, que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que chegaria, era o final dos tempos de quê? De qual cidade? De qual país? De qual século? Você está entendendo? Então nós que acreditamos que as profecias estão cumpridas, nós lemos a Bíblia com esse entendimento, meu amado. Então, o final chegou para Jerusalém. Não só para Jerusalém, que é um grande erro, mas chegou para o mundo da lei. Por isso que chegou o mundo nas escrituras, um mundo de ordenança, de mandamentos. Aquele mundo dos gentios que não acreditavam, que não acreditou no nosso Salvador, que tinha seus deuses. Chegou o final desse mundo. Não é desse mundo que vivemos da República, meu amado. Então, eu estou dando aqui fazendo essa introdução para nós entender mais o preterismo completo, e esta série do Apocalipse agora está revelando o mistério. Então, as pessoas perguntam, mas prova na Bíblia que Yahushua já voltou? As pessoas perguntam, eu já vi isso aí no YouTube, aqui no YouTube, dizendo, mas temos provas e fatos que o Titanic afundou. Temos prova, fatos que Tito invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, mas não temos fatos que Yahushua voltou pela segunda vez. Como, meu amado, que não temos fatos? Se os próprios fatos está escrito aqui nos 4 livros históricos, falando assim, nos 3 livros históricos, está lá em Mateus 24, capítulo 24 de Mateus, Lucas capítulo 21, Marcos 13, está lá os fatos que ele disse que haveria princípio de dores. Antes da segunda volta dele, haveria princípio de dores. Segundo, haveria uma grande tribulação. E terceiro, a vinda do Filho do Homem em glória, em juízo sobre um local, sobre o mundo de então, sobre o mundo de Moisés, sobre o mundo de Jerusalém. É isto que nós lemos aqui com a mente iluminada, com os olhos, com cuidado. Eu vou aproveitar aqui e ler para você, 1 Pedro. Quando eu estava no sistema, meu amado, eu fiquei mais de 16 anos no sistema evangélico, era presbítero, subi em cima do altar, que eles chamam de altar lá, que é palanque, e eu vi coisas absurdas. Depois eu vou estar falando com vocês, vou estar contando meu testemunho também, quando nós terminar essa série aí.
E eles eram cruel demais. Eu fiquei 15 anos, era presbítero, eu fui professor da escola dominical, né? Dirigi igrejas, fui vice-pastor presidente. E vi coisas absurdas demais, coisas da religião, porque a religião, ela mata a alma. Ela mata a nossa alma. Eu estou dando essa palavras primeiro para vocês entenderem um pouco aqui, porque as pessoas falam, mas isso é uma grande mentira, isso é uma heresia, né? Não, meu amado, aqui nós estamos para somar. Nós estamos aqui para confirmar as escrituras. Quero que você abra a Bíblia aí. Vamos entender um pouquinho aqui, olha. Não é um assunto da série do Apocalipse agora está revelado, mas é as profecias cumpridas. Olha só. No livro de 1 Pedro, vamos ver o que diz 1 Pedro, porque as pessoas perguntam, mas prova que Yahushua é Jesus, que é por exemplo chama Jesus, ele veio nesse ano chamado D.C. Eu já expliquei para vocês aqui um pouco as evidências, as provas, os fatos que o próprio Salvador disse, porque o Salvador disse aos discípulos que ele não ia voltar de uma forma física, meu amado. Ele disse ao sumo sacerdote Caifás que ele não ia voltar com aquele corpo da sua ressurreição, mas que ele ia voltar como juízo sobre Jerusalém. Então está aí a grande verdade da história, meu amado. Yahushua não prometeu voltar fisicamente, trazer um reino físico, né? Não, ele não prometeu isso, ele não falou isso, meu amado. Quem diz isso é a religião, que ele voltaria lá nas nuvens, igual aquele filme de Hollywood, sabe? Aquele homem todo com aquelas vestes brancas, com aquele cabelo branco. Ele não prometeu isso, ele falou que a vinda dele seria uma vinda de glória, uma vinda de juízo sobre um povo, sobre a era dos hebreus. A era, o final, o fim dos tempos, é o fim dos que foi o fim dos tempos aqui na Bíblia, é o fim dos tempos dos hebreus, foi o fim dos tempos dos hebreus, foi o final daquela geração, foi o final daquele mundo de Moisés, foi o final da lei. Por isso que ele voltou para eliminar a segunda morte. Você está entendendo? Olha, 1 Pedro 4, 17. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Já vai entrar aqui vamos entrar aqui na penúltima e na última igreja do Apocalipse. Olha só, se é isso mesmo. Vamos ver aqui. Olha como isso aqui é claro. Para as pessoas que perguntam, a Bíblia está escrito que Yahushua voltou no ano 70. Olha só, olha o que o apóstolo Pedro escreve aqui aos seus ouvintes. Isso aqui, ele está escrevendo essa carta aqui, eu creio que ela no ano 68 ou 67, por aí. É antes do ano chamado D.C. 70. E ele escreve dizendo aos seus ouvintes, dizendo, olha o que ele diz aqui, ó. Porque, capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 17, ele diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, vírgula e ponto. Olha só, como isso é bem claro. Eu vou repetir. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Isso ele escreve no ano chamado, fazendo aqui uma dedução, entre o ano chamado 56 ou 67 ou 60, está antes do ano 70, está próximo já, porque as cartas que nós vemos é que sempre está dizendo o tempo está próximo, estava próximo mesmo, não é para um século vindouro, um século incerto, não é para o século 21, 22, 2060. Ele diz, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Olha aqui, casa de Deus, aonde que era a casa de Deus? Salmo 122, as pessoas gostam, os religiosos, os nossos queridos irmãos evangélicos, que diz, alegremos, como dissermos, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor era Jerusalém. A casa de Deus era Jerusalém, que não existe mais, está em ruínas. Então, a casa de Deus era Jerusalém. Estava ainda de pé o templo dentro de Jerusalém. Você está entendendo? Casa de Deus, Jerusalém.
E o templo estava dentro da casa de Deus. O templo reformado estava lá dentro de Jerusalém. E aí Pedro é bem claro dizer, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha como que isso é bem claro, meu amado. O julgamento não é para os salvos, para os eleitos. A igreja perfeita não é para os gentios, foi para a casa de Deus, foi para os hebreus, meu amado. E se primeiro começa por nós, pronto. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha o que ele está escrevendo naquele tempo. O julgamento começou pelos hebreus, começou por Jerusalém. Foi Jerusalém que foi julgada, que houve o juízo do Apocalipse, o grande trono branco, o livro do Apocalipse que vamos entrar agora, que já entramos, né? Vamos entrar aqui na penúltima e última igreja do Apocalipse, a 7ª igreja do Apocalipse. O Apocalipse, no capítulo 2, meu amado, do Apocalipse, foi este julgamento para Israel. Não perca essa série. O capítulo 1 foi a revelação mostrada às 7 igrejas da Ásia, que hoje é a atual Turquia, como já falei, que a Ásia, outrora, era uma província romana e a sua capital era Éfeso. Então, isto aqui está bem claro que o julgamento já houve e começou aonde? Pela casa de Deus, que era Jerusalém. E ele diz, se começa primeiro por nós, foi por eles, meu amado, não foi para os gentios. Imagina o fim daqueles que são desobedientes. Está falando que aquele tempo, com aqueles que estavam sendo desobedientes lá, com o Evangelho de Deus. Você está entendendo? Está bem claro. Então, capítulo 12 até o capítulo 22 do Apocalipse foi para Israel, foi para a destruição do templo, foi para o princípio de dores, foi para a grande tribulação, que o Salvador disse, haverá uma grande tribulação como nunca houve e jamais haverá. Jamais. Nunca houve uma tribulação desde quando houve mundo com homens, e também jamais haverá uma tribulação como aquela que passou de Mateus 24:34. Tá bem claro, meu amado, querido irmão do canal Yahushua, reina para sempre. Não haverá outra grande tribulação. Não haverá tribulação da besta. Nas escrituras não existe anticristos, não tem anticristo, não vai haver anticristo, não vai haver Armagedon. Você vai entender essa série, você vai entender símbolos, o que é Armagedon, o que aconteceu, o que é o trono branco. Vamos lá então? É o canal Yahushua reina para sempre. Na série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Eu falei que das 5 igrejas, que elas teve os seus elogios e teve as suas críticas. Lá no meio daquela igreja, aquela revelação dada às 7 igrejas, eles teve elogios e teve críticas, repreensão e elogios, falando assim. Mas eles estavam seguindo a Yahushua e sempre ele falava para as igrejas, pessoas, não é como hoje, igreja é instituição, com pastor, presidente, fundador. Tinha um anjo lá que ensinava, por isso que a carta foi mandada ao anjo. Era um apóstolo, era um ensinador. E ele dizia, arrepende-te. E sempre no final de cada carta, a revelação diz que
em cada final de cada as cartas, estava dizendo: aquele que vencer comerá do maná, entrará no paraíso de Deus. E essa palavras não estava se referindo a morrer fisicamente, biologicamente, estava se referindo a eles conseguir chegar ao ano chamado 70 e ser transformados, vivos, levados, tomados daquele mundo de Moisés, de ordenança, de mandamentos, para o novo céu e a nova terra que estamos agora nessa condição, que é a nova Jerusalém, que é o reino de Deus. Não é que eles morreram, como 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição. Nós que estaremos vivos seremos transformados, nós mortos serão ressuscitados primeiros e depois nós vivos seremos transformados. Ele pensou que está vivo, mas ele foi degolado antes, ele, Pedro, por Nero, pelo filho da perdição. E aí a igreja que ficou e viu a destruição de Jerusalém, eles foram tomados naquele momento, transformado na alma e passou para o espírito. E ele saiu daquela condição de segunda morte, separação de Deus, para estar com Deus, com o Espírito de Cristo para sempre. Não ia ficar mais retidos no túmulo. Quando o templo cai, a lei física é aniquilada. Não existe sacerdote, ordenança, não existe segunda morte, não existe choro. Olha o capítulo 21 de Apocalipse, vamos chegar lá. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Nós já começamos a vida eterna aqui, meu amado. É aqui que nós já estamos na vida eterna, em vida mesmo. É uma condição. Vamos lá então. Série do Apocalipse agora. Capítulo 2. Vamos lá, capítulo 1 de Apocalipse. Aliás, capítulo 2 do Apocalipse. A igreja, a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Eu falei para vocês que o capítulo 1, vou corrigir aqui, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, fala das 7 igrejas da Ásia, é revelado, é escrito para 7 igrejas da Ásia. Quando nós chegamos ao capítulo 4, vou corrigindo isso aqui, desculpem, meus queridos irmãos. Quando nós chegamos no capítulo 4 do Apocalipse, agora a revelação é direcionada não às 7 igrejas mais, mas é direcionada ao templo de Jerusalém, é direcionada aos hebreus, a destruição de Jerusalém, o julgamento de Jerusalém, de então. Então, corrigindo aqui para vocês, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos aí as cartas enviadas com seus elogios pelo próprio Salvador às igrejas, aos anjos das igrejas. Tem os símbolos aí que eu já falei, os 7 Espíritos de Deus, os cartiçais, que os cartiçais eram as igrejas das 7 cidades que estavam ali na Ásia Menor, naquela província romana. As 7 estrelas eram os 7 anjos que estavam ali, os apóstolos. Eu falei das 5 igrejas, agora vamos falar aqui da igreja de Filadélfia. Vamos ver o que diz aqui a igreja, o que o anjo diz, o que o próprio Salvador diz a esta igreja. Eu falei da igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso é a primeira igreja que eu falei que lá estava Atenas, lá estava a deusa, o ídolo no mundo, que o apóstolo Paulo diz que não é nada. Lá na capital da Ásia, outrora, era Diana,
Ela estava lá, aquela deusa. Eu falei da igreja de Esmirna, que hoje é Esmin lá. Falei da igreja de Pérgamo. Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, dos adversários. Lá estava o trono dos politeístas, daqueles que acreditavam em vários deuses. Lá estava o deus Zeus. O Zeus estava lá, o ídolo no mundo, que não é nada. Falei da igreja de Tiatira, que hoje é Acaizar, que é o nome da cidade hoje. Falei da igreja de Sardes, né? Agora vamos falar da igreja de Filadélfia, que significa aquele que ama seu irmão. Essa palavra Filadélfia. Essa cidade hoje se chama Alazibir. É um nome difícil, a Turquia atual de hoje. Então vamos falar agora um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia, que significa também fiel. Uma igreja que não encontrou repreensão. Essa igreja que não foi encontrada repreensão. Essa igreja aqui foi encontrada perfeita na carne, foi encontrada perfeita no espírito, falando assim, na alma e no espírito. Vamos lá. A sexta carta da igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Isso aqui na igreja evangélica é um sermão, é uma repetição. Eles confundem isso com porta de casa, material, bens financeiros, dinheiro, empregos, porta aberta de emprego. Faz campanhas, a tal campanhas, a falácia. Mas aqui na revelação dada a João na ilha de Patmos, ele diz que somente um tem a chave de Davi. A chave de Davi significava aqui, meu amado, indo outrora, aqui ao antigo pacto, falando assim, quem tinha a chave para abrir porta e fechar a porta do palácio era o próprio rei Davi no dia da sua vida. Então ele faz uma ilusão, dizendo que o Salvador, somente ele tem a chave que ninguém abre, ninguém fecha. Ele estava dizendo aqui que ele ia fechar Jerusalém velha, ia destruir a Jerusalém velha, ia trazer justiça, juízo, ia usar os romanos, as suas legiões romanas, para destruir Jerusalém, e ia abrir o novo céu e a nova terra, que hoje é a nova aliança. É isso que está dizendo Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Versículo 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardar-te a minha palavra, e não negar-te meu nome. Olha só, uma igreja que tinha pouca força, mas não negou o nome do nosso Salvador em suas tribulações. Aqui, esse acontecimento aqui está acontecendo fora de Jerusalém. E fora de Jerusalém tinha perseguição. Você está entendendo, meu amado? Isso aqui, fora de Jerusalém, tinha perseguição. A tribulação foi para a Judéia. Mas fora da Judéia, dos muros de Jerusalém, outrora, tinha perseguição. Porque lá estavam os politeístas, os romanos, os gregos. E eles passavam perseguição também. Versículo de número 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são,
mas mentem, eis que eu farei que venha e adore prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Eu falei no último áudio que significa Satanás, falei que significa sinagoga. Sinagoga de Satanás era as sinagogas que os judeus falsos, os judeus que estavam com suas ordenanças, com seus mandamentos, que estavam crendo muito na lei de Moisés, que não tinham se convertido, não tinham acreditado no sacrifício do nosso Salvador. Eles estavam contra as 7 igrejas, era um confronto de doutrinárias. E Satanás é um adjetivo, como eu falei, obstáculo, adversário. Satanás é um obstáculo, adversário. Eles estavam indo contra a igreja de Filadélfia. Era uma igreja fiel que acreditava no Salvador. Eles estavam perseguindo os queridos irmãos da cidade de Filadélfia. Você está entendendo, meu amado? Eles diziam judeus, mas eles não eram judeus. Eles eram adversários. Ei, João Feira de Almeida. Eles eram adversários desta igreja. Não era que tinha um ser, um Satanás lá, todo vermelho, parecendo mais o torcedor do Flamengo. Não era um ser lá. Não era esse ser que a igreja inventou. Era os judeus, meu amado. Aqui a série do Apocalipse agora está revelado um mistério. E ele diz, eu vou fazer que eles venham e adorem prostrado aos teus pés. Ele estava dizendo que os judeus iam ser humilhados com a destruição de Jerusalém. Eles iam ser humilhados, ia ver o templo pegando fogo. Iam ver muitos mortos, mais de 1.200.000 mortos de hebreus. É isso que ele estava dizendo, meu amado, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E eles vão saber que eu te amo. A igreja comprada, lavada. Versículo 10. Ele diz, como guardar-te a palavra da minha paciência? Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu vou repetir isso aqui para vocês. Versículo 10. Capítulo 3 do Apocalipse, versículo 10. A 5ª igreja do Apocalipse, chamada Filadélfia, uma igreja que não achou críticas, só elogios. Versículo 10. Como guardar-te a minha palavra, da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Para quê? Vírgula. Eu falei para vocês, de uma introdução, dizendo que o mundo na Bíblia aqui, meu amado, significava o Aion velho, o mundo de Moisés, o mundo de Jerusalém. Lá estava a Tessalônica, os Atenenses, a Grécia, a Judéia, falando assim, a Jerusalém. Então, o mundo aqui, meu amado, que a tentação que viria aqui era a grande tribulação, que o Salvador disse que haveria uma grande tribulação. Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos 13, isso é bem claro. Uma tentação. Vocês têm que guardar-te a minha palavra da paciência. E está dizendo à igreja de Filadélfia, quando vir essa tribulação nesse mundo, nessa realidade que vocês vivem, eu vou guardar vocês também. É isto que está interpretado, a Bíblia confirmada, meu amado.
Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo passado, o mundo destruído, o mundo de Jerusalém, o mundo velho, para tentar os que habitam agora na terra. Olha só, para tentar os que habitam em Jerusalém. Palavra terra na Bíblia é Jerusalém. Vou repetir, marca aí. Mundo tem vários significados. Mundo da lei de Moisés. Marca agora, terra, Jerusalém, quando o templo estava em pé. João Ferreira de Almeida, eu vou agora dar uma focinha para os queridos irmãos do canal Yahushua entender. Como guardar-te? A palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo de Moisés. O mundo da lei. Vírgula. Para tentar os que habitam em Jerusalém, na terra de Jerusalém. Eu estou facilitando isso aqui. Mas você diz, não, Fernando, mas você está interpretando você mesmo, a sua própria interpretação. Você está forçando a interpretação. Não, não estou forçando a interpretação, não. Quem força a interpretação é a teologia futurista, porque quando eles leem isso aqui, eles dizem, o anticristo vai trazer uma grande tribulação no mundo, vai tentar todos que habitam na terra, mas eles nem sabem o que é terra na Bíblia, nem sabem o que é mundo. E eu te guardarei na tentação que há de vir sobre o mundo. Mas guardará quem? Guardou quem? Não é nós, a igreja, nós estamos já guardados. Nós já estamos com o Espírito dentro de nós. Nós já estamos guardados enquanto nós vivemos nessa terra, meu amado. Nós estamos já aperfeiçoados, guardados, recebemos o Espírito Santo e já estamos no novo céu, na nova terra. É eles que interpretam a Bíblia e força a interpretação. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Para aí também. Eis que venho sem demora. Isso aqui é claro. Yahushua, Jesus, que apresenta jamais Jesus, está dizendo, eis que venho na revelação da João na ilha de Pátio, eis que venho sem demora. Está dizendo que eis que venho no século 21, no século 22, no século 2, no século 3, no século 4, no século 5, no século 6, no século 7, no século 8, no século 9, no século 10, no século 30, no século 50. Não. Há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, há 1000 anos. Não. Ele está dizendo, meu amado, esta geração, Mateus 24, 34, 37 anos, do ano 33 até o ano 70, 37 anos. Uma geração é de 40 anos, segundo o livro de Êxodo e Gênesis, é de 40 anos. Nos 37 anos ele diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A tua fé não é salvação, meu amado. A religião diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, a sua vida eterna. Não. A sua fé. Versículo 12. A quem vencer, vírgula, eu farei coluna do templo do meu Deus, vírgula, ele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus,
e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele demorou? Não. Ele voltou, como nós lemos 1 Pedro 4, versículo 17. O julgamento começou com a casa de Deus. Foi destruída Jerusalém. Ele diz, ao que vencer farei coluna no templo do meu Deus. Ele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Sabe qual é o nome da cidade? Que já está escrita em nós, que foi escrita para aqueles que viram em vida Jerusalém cair. Os romanos viram aquela grande guerra, aquela grande matança. Sabe qual foi o nome que ele deu para aquela igreja que estava viva naquele momento, no ano 70, e deu para nós que estamos aqui agora, dos séculos 4, 3, 2, 4, 10, 20, 21, e aí, eternamente, enquanto nós vivemos nessa terra, meu amado, sabe qual foi o nome que deu? Está aqui no texto e contexto, está aqui na cópia do Almeida, a Nova Jerusalém, a nova aliança. Olha para ti, meu querido amigo, colega, inscrito nesse canal. Yahushua reina para sempre. Você já tem um novo nome. Esse nome que você tem dentro do seu espírito, dentro da sua alma, é a nova aliança. O meu nome é a nova aliança. O seu nome é a nova aliança. Aqui é o evangelho da graça, o evangelho eterno. A nova Jerusalém que desce do céu, uma nova coisa que desce do céu, do meu Deus, é de Deus que ela veio. E também o meu novo nome, ela veio de Deus e entrou dentro de nós. A nova Jerusalém, ela veio de Deus e ela não é física. Como foi destruída a física, ela é espiritual. Ele destruiu a física, ordenança, mandamentos, ouro, prata, terra, aquela física que os homens pegavam, sacrificavam animais, iam lá, estava lá, era o centro do mundo de outrora. Ele habitava lá, se manifestava, não que ele habitava, ele se manifestava dentro daquele templo e saía, mas ele falou, eu preciso, não posso mais estar entrando nessas coisas físicas, manifestando essas coisas físicas. Eu tenho que entrar dentro da minha criação. Eu tenho que entrar dentro do espírito dos homens, dos muitos homens, dos eleitos. Eu tenho que entrar dentro dos homens. Vou destruir a terra física, essa Jerusalém física que eu dei a Abraão, que eu dei a Isaac, a Jacó, as 12 tribos. Mas eles se corromperam, eles quebraram a aliança porque eu dei fora deles. Agora eu vou trazer, eu vou dar dentro deles. Eu vou entrar dentro deles, fazer morada. E o nome deles vai ser nova coisa, nova aliança. Boas notícias. Eita, igreja de Filadélfia. Mas os religiosos, os futuristas, meus queridos irmãos futuristas que eu respeito com todo carinho aí, esperam uma nova Jerusalém que desce do céu mais física. Mas a Bíblia não diz isso. A escritura original não diz isso, meu amado. Não é uma Jerusalém física que Deus vai destruir essa terra física aqui, ó. Botar fogo aqui nessa terra física, destruir. Não. Deus fez aliança de pactos. Destruiu o pacto velho e trouxe um pacto novo. É a Bíblia já interpretada. Mas eles não aceitam isso. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ele nunca sairá. Viu, pastores cangulosos? O que é salvo para sempre. O que é eleito para sempre. Ele
escreveu sobre ele o nome do meu Deus. Nós temos o nome de Deus que se chama Nova Aliança. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquela igreja de Filadélfia, aqueles que estavam vivos, recebeu a nova aliança. Recebeu ou não recebeu? Recebeu. Eles viram a nova aliança descer do céu? Viram, Fernando. De uma forma espiritual. Eles se alegraram. O Espírito de Cristo abraçou eles para sempre. Eles dizem, o Salvador disse, o apóstolo João disse que ele voltaria, ele voltou. Ele julgou Jerusalém. Não existe mais aquela lei que nos condenava. Não existe. O que eles pensaram? Não existe mais aquelas ordenanças e mandamentos. Nós estamos livres. Assim você pode dizer também, querido irmão ouvinte, o canal Yahushua reina para sempre. Nós estamos livres, perfeitos, sem manchas, sem rugas, salvos, batizados no sangue, lavados. Estamos vivendo na República, mas quando sair dela, nós retornaremos imediatamente ao Espírito maior que nos criou, a nossa pátria. Não vamos esperar no túmulo, mas como os hebreus esperavam, como Pedro morreu antes do ano 70, Pedro morreu antes e muitos chamados cristãos morreu antes, teve que ser ressuscitado o espírito deles, mas nós não precisamos mais ser ressuscitados, porque nós já estamos ressuscitados. Quando descemos a túmulo, ao inferno, biblicamente falando, nós não esperamos mais juízo, porque o juízo já aconteceu, já se deu. Então, essa é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Filadélfia, uma igreja que foi fiel, uma igreja que recebeu a nova aliança, uma igreja que foi chamada de nova aliança. Filadélfia, hoje, no século 21, Filadélfia, no século, chamado século 2, 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, século 21, século 22 que vai vir, vai ser chamada a Igreja Salva, Filadélfia, que já está dentro da nova aliança, dentro do novo céu, da nova terra, que é uma condição que Ele nos colocou. Ele estabeleceu o reino dele e nos colocou dentro dessa condição chamada nova aliança, novo céu, nova terra. A sétima carta à igreja de Laodiceia. Versículo 14 do capítulo 3 do Apocalipse, Revelação, diz: E ao anjo da igreja, que está em Laodiceia, escreve isto, diz: Assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Que dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, é miserável, é pobre, é cego, é nu? Aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não
apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo, castigo a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso. Arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abri a porta e entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou parar aqui, para o áudio não ficar muito maior. Eu quero que você, meu querido irmão, colega, amigo, os irmãos também do Facebook, nós estamos também com o grupo do Evangelho Eterno no Facebook. A minha página no Face também tem muitos vídeos. Deus está nos dando entendimento. As pessoas estão ouvindo, isso é muito maravilhoso. Porque quem dá entendimento é o próprio Espírito de Deus. Aquele que o Pai enviar. É o Pai que envia. Não é o pastor, presidente, não é o local. Quem envia é o Pai. É o Pai dos Espíritos. Eu quero que você medite um pouco nesse capítulo 3, versículo 14 até o versículo de número 22. Que você medite um pouco para nós já entrar confirmando a interpretação da revelação de João na ilha de Patmos sobre esta igreja, a última igreja do livro do Apocalipse, que se encontrava antes do ano 70 ali na província romana, chamada aqui de Ásia Menor, chamada da capital da Ásia, que era Éfeso. E João estava exilado na ilha de Patmos quase 2 anos, segundo historiadores. E, igual eu falei, em todas as cartas, eu vou deixar aqui só para você meditar um pouco, refletir, trazer uma reflexão para você. O versículo 21, reflita isso aqui. Ao que vencer. Ao que vencer. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Todo final das cartas, na revelação, ele diz ao que vencer. Mas vencer o quê? Eles tinham que vencer o quê? Essas 7 igrejas, para herdar o quê? Eu expliquei para vocês. Eles estavam vivendo uma transição. Aqui, meu amado, Jerusalém estava lá ainda. O mundo de Moisés estava lá ainda. Eles tinham que vencer aquele mundo velho para entrar na nova Jerusalém. Laodiceia, uma igreja rica por fora, no Império Romano, mas uma igreja pobre por dentro. Não perca a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério com Fernando Pereira Batista. Quero agradecer a vocês com todo carinho, um beijo para todos vocês, suas famílias. Convide seu colega, seu amigo, seu filho, sua filha, sua avó, seu avô, suas crianças, para assistir o canal Yahushua Reina para Sempre, porque aqui nós vamos crescer na graça e no conhecimento das escrituras já interpretadas. Aqui não é emoção, aqui não é dinheiro, aqui é confirmando a Bíblia
que já está interpretada, que já estamos vivendo em perfeita vitória. Não somos mais bichinho de Jacó, não somos mais pó da terra, nós somos eleitos, perfeitos, somos justiça de Deus na terra. Não perca essa série. Eu vou entrar com outro vídeo confirmando a interpretação de João da igreja de Laodiceia. E vamos entrar no capítulo 4, que agora é para a grande tribulação que aconteceu em Jerusalém, que o Salvador profetizou. Porque eles ficam chamando o Salvador de mentiroso. O Salvador disse: haveria uma grande tribulação, como nunca houve, e nunca haverá. Quem disse foi ele, não é eu. Mas os teólogos, os bacharel em teologia, os estudiosos dizem que haverá ainda uma grande tribulação, uma tribulação da besta do Apocalipse. Mas se o Salvador disse que não haveria outra, meu amado, desde o princípio do mundo, da criação do mundo, nunca houve como aquela que haveria, como que vai haver outra? Como é que fica vocês agora? Não vai haver outra, meu amado. Não existe outra tribulação como aquela que os Hebreus passou do capítulo 24, Lucas 21, Marcos 13. Vou confirmar agora Lucas capítulo 21. Abra a vossa Bíblia. Vamos ver se o preterismo está errado. Vamos ver se as pessoas, preterismo completo, vamos ver se as pessoas que acreditam no preterismo completo estão errado ou está certo. Vamos ver se as pessoas que acreditam que a Bíblia já está toda cumprida e os apócrifos estão certos ou errados. É o Salvador que vai dizer. Lucas, capítulo 21, versículo 22. Diz, Lucas, capítulo 21. Fica à vontade, meu amado. Vou terminar agora com esse capítulo e esse versículo. Termina essa pérola da graça. Lucas 21, 22. Porque dias de vingança são estes. Vírgula. Para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Quem disse foi quem que disse? Foi Lucas? Quem disse foi os profetas Naum, Daniel? Quem disse? Moisés? Quem disse? Isaías? Profeta Isaías? Zacarias? Malaquias? Mateus? Lucas? João? Paulo? Apóstolo Paulo? Quem disse que nós seguimos o apóstolo Paulo? Quem disse isso aqui? Quem disse isso aqui foi o próprio Salvador. Ele disse, dias de vingança vai chegar. E chegou. Quando vocês vê Jerusalém sitiada pelos romanos, sitiadas, tomada de soldados fenícios, soldados do Egito, que estavam ali no meio do soldado de Tito, a legiões romana, descendentes que veio até de Antíoco Epífanes, estava ali, do livro de Daniel, estava ali, que tinha a sua dinastia romana, mas eles eram de nascença, da sua origem, era do Egito, estava ali no meio dos soldados romanos. Quando vocês vêem sitiado Jerusalém, entendem. Leia lá em profeta ali, vai lá no profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, Daniel 9, 27, há 70 semanas, 490 anos, o príncipe que há de vir destruirá cidades e será uma desolação, um dilúvio. Quem disse foi o Salvador, meu amado, que estava determinada, o Daniel disse, estava determinada, o anjo Gabriel disse, estava determinada há 490 anos, 70 semanas e anos, 70 setes sobre os judeus. Não era sobre o Brasil, não era sobre os Estados Unidos, não era sobre a Itália de hoje, não era, meu amado, não era. Era sobre os judeus. E ele disse, quando vocês vê Jerusalém sitiada, para que se cumpra todas, não é metade, não é o preterismo parcial, é o preterismo completo, para que se cumpra todas as escrituras. Um abraço a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista,
no canal Yahushua Reina para Sempre.